gostaria de vos dar as boas-vindas a todos no âmbito deste webinar em que iremos falar do programa da renda segura da Câmara Municipal de Lisboa, que é um assunto que tem o máximo interesse para todos os proprietários. Temos a honra de ter aqui presente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Medina, que dirá umas palavras no início desta apresentação e depois passaremos para a exposição sobre os detalhes do programa que ficará a cargo do Dr. António Furtado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a honra que nos dá em participar num webinar da Associação Lisbonense de Proprietários e a sua disponibilidade para estar aqui presente, enfim, virtualmente, porque não podemos estar neste momento presencialmente, mas a nossa associação é mais antiga e representativa dos proprietários e precisamente por isso temos o máximo gosto em receber, virtualmente ainda, mas a situação aqui perante os proprietários do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e de dar-lhe então, logo no início, a palavra então para falar com os nossos associados. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade que me é dada de dirigir umas palavras a todos aqueles que estão neste webinar da Associação Lisbonense de Proprietários. Começo por agradecer muito ao Dr. Luís Menezes Leitão, o convite e esta oportunidade. É um gosto muito grande podermos ter este diálogo. Uma associação que tem a história, tem uma grande história, mas tem também um grande presente de uma capacidade de intervenção muito grande em tudo que tem a ver com a vida dos proprietários e do setor imobiliário na cidade de Lisboa e com a qual temos trabalhado e tem sido sempre uma voz muito interveniente em todas estas políticas. Eu gostava de salientar a razão, ou talvez o fundamento fundamental deste lançamento deste nosso programa da renda segura. Eu acho que hoje é reconhecido que uma cidade que que conseguiu entrar numa divisão diferente em matéria do posicionamento internacional das cidades, nós batemos aqui com um grande desafio, que é como é que nós continuamos a crescer, continuamos a ser atrativos para o investimento, para o turismo, para os serviços, ao mesmo tempo que nós preservamos o que é um núcleo fundamental da cidade, um núcleo em que seja uma cidade para residentes, que as pessoas vivam na cidade, vivam com qualidade dentro da cidade, sabendo que esta não é uma tarefa fácil de compatibilizar na medida em que uma cidade muito pujante do ponto de vista económico é também uma cidade pujante do ponto de vista imobiliário e é por isso também uma cidade sujeita àquilo que as grandes cidades mundiais são. A segunda nota é que nós vivemos num momento em que as taxas de juros estão muito baixas, há muito tempo. Esta crise, aliás, vai fazer com que estas taxas se prolonguem durante muito tempo. E significa que nós partilhamos, no fundo, um sentimento, partilhamos uma realidade que é o imobiliário ser muitas vezes um ativo de refúgio, até da poupança, em épocas em que as taxas são muito baixas, isto é, não havendo outras remunerações melhores, o imobiliário tem este caráter. Bom, isto coloca aqui um desafio estrutural muito grande, que é como é que nós conseguimos ter aqui uma oferta de habitação para as classes médias, que consiga, no fundo, proteger do que é a normal dinâmica do mercado, umas vezes subindo muito, outras vezes também caindo, mas como é que nós conseguimos assegurar que, do ponto de vista do acesso à habitação, nós temos aqui uma oferta em quantidade e em preço suficiente para assegurar que é uma cidade atrativa para atrair residentes, para atrair jovens, para atrair classes médias, e como é que nós fazemos isto? Há para mim um ponto muito claro, que é, nós temos uma experiência muito, não vale a pena fugir à palavra, eu creio que temos uma experiência muito negativa de tudo quanto tem sido todo o mecanismo de lidar com o sistema de regulação de preços no mercado de arrendamento. Não vale a pena recapitularmos a história, é uma história que vem de trás,
É uma história que já podia ter sido, se calhar houve alturas em que era mais difícil resolver, houve outros momentos que podia ter sido bem resolvida, mas basta assistir às vezes a um debate no Parlamento para nós vermos um nível de instabilidade e dificuldade quando temos de um lado, no fundo, o sistema que acha que as rendas se autorregularão num sistema livre de mercado, mas temos também do outro lado aqueles que defendem o condicionamento das rendas como se isso fosse solução para quem investe, para os proprietários, para a função normal que os ativos imobiliários têm. Para mais a mais, há uma outra característica que convém nunca ser esquecida e que por vezes quando se legisla com alguma pressa no Parlamento, ou muitas vezes com pressa e muitas vezes mal, não é? Do ponto de vista das soluções, que é não ter a consciência de que muitas vezes o património imobiliário, nomeadamente numa cidade como Lisboa, resulta de um processo de acumulação ou de proteção da poupança num tempo em que o país não tinha sistemas de proteção social. Quer dizer, é por isso a realidade do pequeno proprietário, que tem um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, que era desse rendimento, maior ou menor, que no fundo se compensava as faltas de um Estado social que na altura inexistente e que depois não era capaz de assegurar os sistemas de proteção. E por isso, quando se mexe nestas realidades, sem perceber bem estas realidades, o nosso país tende a não ter uma capacidade de encontrar aqui uma boa plataforma e nós temos tido ao longo de muitos anos uma intervenção excessiva, muitas vezes em sentidos muito bruscos, sentido contraditório, que tem desestabilizado o mercado e pelo menos não têm sido capazes de assegurar a resposta a esta necessidade de arrendamento acessível. Por isso, eu concentro-me fundamentalmente naquilo que tenho poder para poder resolver. Por isso, o que nós estamos a fazer é aumentar a oferta de habitação, de iniciativa própria, por construção direta, por uma adaptação dos nossos instrumentos em matéria urbanística, de permitir que haja habitação em partes de compensações, mas decidimos também porque precisamos de fazer uma proposta ao mercado no sentido de podemos mais rapidamente apoiar o aparecimento de uma oferta de arrendamento de médio e longo prazo para jovens e para famílias das classes médias. Nós não estamos aqui a falar das dimensões de habitação social, essas temos programas dirigidos ao aumento dessa oferta, nós estamos aqui a falar de uma nova pacote de oferta que a cidade não tinha. E decidimos fazer uma proposta, um programa que não apontou em nenhum caminho de condicionamento de rendas, de valores de rendas, quer dizer, aquelas soluções que nós já sabemos que no passado falharam. Falharam porque levaram à degradação urbana, porque não têm em conta o problema dos pequenos proprietários, não têm em conta esta realidade social muito clara na cidade de Lisboa, que é se temos propriedade em fundos de investimento com muitos ativos, temos também uma parte da propriedade muito disseminada e com pequenos proprietários, e por isso o que nós entendemos é que nós tínhamos que fazer uma proposta que fosse uma proposta que não se mexesse com os aspectos da regulação, até porque eles não dependem de nós, mas que conseguisse fazer uma proposta séria, honesta, vantajosa para ambas as partes, não interferindo com a liberdade dos agentes do mercado. Pronto, o programa Renda Segura é isso mesmo na sua gênese. É um programa de adesão voluntária, facultativa, que queremos que seja atrativo e bom para ambas as partes, mas que não impõe nada a ninguém. Quer dizer, não há aqui nenhum mecanismo de coação da Câmara sobre nada, nem sobre ninguém. É uma oportunidade, é uma faculdade, é uma oferta. Há uns que acharão que é bom, há outros que acharão mais ou menos, há outros que, pelo seu perfil, entendem fazer outra coisa aos seus imóveis, tudo bem. O que nós queremos é que este programa seja o mais conhecido de todas as pessoas, de todos os proprietários, e estou convencido que ele é um muito bom programa para um conjunto de proprietários que, acima de tudo, procuram um rendimento seguro, sem risco, sem complicações, sem chatices, que procuram, querem evitar o problema dos incumprimentos e a complexidade e a morosidade e as dificuldades de um eventual incumprimento, querem evitar o problema das quebras de rendimento quando é preciso trocar inquilinos, querem também proteger-se de alterações fiscais, regulamentares que surjam no processo. Quer dizer, no fundo, aquele proprietário, nós estamos a dirigir àquele proprietário que tem o seu imóvel e que, acima de tudo, procura um rendimento fixo, um rendimento adequado, um bom rendimento,
Possivelmente não é, ou certamente não será o rendimento máximo que alguém poderia adotar ou obter no pico do turismo, numa situação de alojamento local, não será, mas também não é a situação de, por exemplo, não ter nenhum rendimento decorrente de um problema, de um litígio com um inquilínio que não paga e que utiliza uma prática dilatória durante muitos meses ou muito tempo para não pagar. Ou de uma situação como a que temos hoje, em que não há ocupantes para o alojamento local, ou que as taxas de ocupação são muito baixas na cidade. O que nós estamos a fazer é uma proposta de muito baixo risco, de zero risco, de um rendimento seguro, para pessoas que se vão lidar única e exclusivamente com a Câmara de Lisboa e que nós propomos que, no fundo, arrendem os seus imóveis por um período de 5 anos, pode ir até cerca de 6 anos, por isso de médio prazo, no qual nós estabelecemos uma renda, no qual esse rendimento usufrui de benefícios fiscais, a isenção completa em sede de IRS da tributação destes rendimentos, a isenção também de IMI relativamente ao imóvel que estiver afeto a este programa, e com uma faculdade adicional que damos, que é o facto de podermos fazer o adiantamento à cabeça de alguns anos de renda que podem ser pagos à cabeça para fazer face às despesas que qualquer proprietário possa ter, seja diretamente ligadas com o imóvel, sejam outras que o proprietário possa ter. Durante esse período, o que é que a Câmara fará? Nós vamos subarrendar o imóvel dentro do âmbito do programa de renda acessível, vamos subarrendar por um preço mais baixo do que aquele que estamos a cobrar, do que aquele que estamos a pagar, peço desculpa, e por isso, de certa forma, o que nós vamos estar a fazer é aquilo que o Estado, de certa forma, devia já ter feito durante muito tempo, quer dizer, é considerar que se as famílias não devem pagar o valor que o mercado neste momento considera, bom, então o que nós fazemos é subsidiar as famílias, os jovens, as classes médias, pelo diferencial da renda. E por isso, nós vamos pagar um determinado valor por um T0, por um T1, por um T2, por um T3, nós vamos depois cobrar um terço, no máximo até um terço do rendimento líquido das famílias. Significa isto que nós conseguimos cobrar um valor que fica aquém, fica numa taxa de esforço considerada como adequada, que não é um peso excessivo sobre as famílias, sobre a sua vida, não é aquelas taxas de esforço que vão aos 50%, 60%, 70%, onde depois a família não tem condições para viver e para pagar adequadamente a renda e ter a sua vida. E há aqui um diferencial, há aqui um diferencial que está estimado, está calculado. Nós estimamos que o custo para a Câmara, o custo líquido, isto é, a diferença entre aquilo que nós pagaremos de rendas e aquilo que nós vamos receber, é de cerca de 4 milhões de euros por cada 1000 apartamentos. Mas é assumido, é assumido como uma política pública. A Câmara entende que deve ter uma política de habitação acessível, a Câmara paga essa política de habitação acessível. Isto é, a Câmara não propõe aos senhorios fazerem ação social em nome do município, e a Câmara também não sujeita as pessoas a dizerem não, cada um tem que pagar a renda do mercado, porque também sabemos que isso não é atingível para muitos bolsos. E era no fundo esta a base deste programa, um programa que eu espero que tenha a adesão de muitos. É uma proposta muito séria que a Câmara de Lisboa faz. A Câmara de Lisboa é uma pessoa de bem, tem hoje uma boa situação financeira, mesmo dentro deste contexto que nós temos. É uma instituição que nós há muitos anos que estamos a pagar a pronto pagamento a todos os nossos fornecedores. Fiz ponto de honra disso desde que entrei na Câmara, com o pelouro das finanças, em assegurar que nós conseguimos fazer isso. Quer dizer, a economia da cidade, a Câmara tem que puxar pela economia da cidade e não pode ser um problema para a economia da cidade. E por isso que eu queria, no fundo, fazer a todos um apelo, é que olhassem bem para as condições deste programa. Nós pretendemos que isto seja tudo muito rápido, muito fácil, muito transparente, por isso temos um site, as pessoas inscrevem-se, respondem aos elementos, tentamos que sejam o menos burocrático possível, muito rapidamente fazemos as avaliações e assinamos os contratos, e a partir daqui as pessoas entram no regime da renda segura, que é não têm que se preocupar com nada, e a partir daqui a Câmara trata de tudo e no fim do período o imóvel regressa ao seu legítimo proprietário. A Câmara, se daqui a 5 anos entender que o mercado ainda necessita deste programa, revalidará o programa, se entender que não revalidará, mas a questão é que durante este período o programa se manterá e estes contratos serão todos honrados. Gostava ainda de esclarecer também já um ponto que seja, para que não haja qualquer dúvida.
está inequívoco que os benefícios fiscais associados ao programa se mantêm durante toda a vigência do contrato. Isto é, os benefícios são atribuídos pela assinatura do contrato, pelo contrato que está em vigor, neste caso até 31 de dezembro deste ano. Isto é, os contratos assinados até 31 de dezembro. Veremos, aliás, depois no Parlamento, esta proposta é ou não prorrogada para o próximo ano, mas pelo menos até 31 de dezembro ela está em vigor. Significa que todos os contratos assinados até 31 de dezembro beneficiarão desta prorrogativa ao longo dos próximos anos. Já, aliás, uma informação da Administração Fiscal confirmando isto mesmo. Eu sei que este é sempre um ponto de dúvida, não é? Dos proprietários, que é sempre, no fundo, a dúvida. Eu vou aderir a um regime fiscal, mas depois este regime fiscal não é mudado a meio, eu não perco o benefício, estas contas não alteram. Não. Durante a vigência deste contrato, estas contas vão se manter e este benefício está atribuído. Por isso, à renda que nós posicionaremos, acresce a isenção do IRS, acresce a isenção do IMI e é este, no fundo, o rendimento sem risco que a Câmara assegura durante este período. Era, no fundo, isto que eu vos queria, estas pequenas palavras de introdução que queria dar, agradecendo uma vez mais ao professor Luís Menezes Leitão esta oportunidade, este convite, à Associação dos Menezes Proprietários, que tem sido sempre uma voz muito interveniente e que eu agradeço muito este acolhimento que nos faz e a recepção que nos dá para podermos apresentar uma solução que eu acho que é uma boa solução para aqueles proprietários que estiverem interessados. Acima de tudo, acho que é uma proposta séria, que não pretende desvirtuar nenhum mercado, não pretende forçar a mão a ninguém que não queira, não é o Estado ou a Câmara a exercerem um programa numa função da autoridade perante os outros. É uma proposta que é uma proposta séria, creio que é muito vantajosa para aqueles proprietários que estão dentro deste perfil e que pretendem esta solução, e espero, obviamente, que possamos divulgá-la ao máximo possível e que o máximo de pessoas consigam aderir a ela para podermos ter em Lisboa um verdadeiro mercado de renda acessível. Muito obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Medina. Devo dizer que nós, na Associação de Lisboenses Proprietários, temos procurado sempre transmitir aos nossos associados todos os programas de intervenção que têm surgido, e têm sido vários. Devo dizer que, na minha perspectiva pessoal, este parece um programa mais interessante até agora. Portanto, ou seja, devo referir e, portanto, neste âmbito, acho que a Câmara está de parabéns por esta iniciativa que teve relativamente a esta indicação. Nós temos aqui algumas questões que estão a pôr no bate-papo, ou no chat, como se preferir a língua utilizar. Não sei se o Sr. Presidente teria alguma disponibilidade para responder, se o entender, se consegue ver. Eu posso responder a alguma outra questão, depois as questões mais da operação relativamente ao programa, eu depois passarei, tenho aqui ao meu lado o Dr. António Furtado, que já assumirá aqui o meu lugar e continuará neste webinar. Mas alguma questão mais geral relativamente à questão do programa, terei todo o gosto em responder, naturalmente. Elas estão colocadas aqui no chat, não sei se o Sr. Presidente consegue ver. Deixe-me só ver. Já estou aqui a ver. Por isso tem aqui algumas perguntas que eu posso já dar a resposta, por ordem, não por importância. Por isso, quantas semanas, meses demora a introdução das candidaturas do PRS na Câmara? Serão muito poucos dias. A introdução da candidatura, aliás, é feita diretamente no site. Nós, em muito pouco tempo, faremos a validação do que lá está, marcaremos aí a visita à casa. E o que está determinado, aliás, regulamentarmente, é que todo o processo seja feito no prazo máximo de 30 dias, até nós podermos estabilizar o valor da renda. Segunda pergunta, o imóvel tem que ser do município de Lisboa e Algés? Tem que ser em Lisboa. Este é um programa financiado pelo município de Lisboa e destina-se a imóveis no município de Lisboa. Terceira pergunta, se os imóveis têm que estar devolutos. Eles não têm que estar neste momento devolutos. O que nós fazemos, o que nós podemos fazer é celebrar um contrato e fechar tudo, celebrando um contrato para uma data em que o imóvel venha a estar devoluto. Isto para nós, aliás, é uma situação que também vos digo que tem vantagem,
Porque nós temos de ter em permanência uma bolsa de imóveis que vamos colocando para novos concursos de renda acessível. E por isso, para a Câmara não é crítico fechar um contrato para um imóvel. É muito importante se o imóvel já estiver, muito bem, mas se o imóvel estiver, por exemplo, daqui a 3 meses, para nós está bem, é possível, é bom, é vantajoso também, e pode ser, e é uma forma também pode ser vantajoso para o proprietário que só tem daqui a 3 meses. Quem diz 3, diz 4, diz 5, quer dizer, ao longo deste ano de 2000, do próximo ano de 2021, nós vamos sempre precisar de imóveis para colocar no mercado e por isso temos é que fechar já agora as condições e fechar tudo antes do dia 31 de dezembro para podermos associar este valor de benefícios fiscais. Depois, relativamente ao valor da renda, se é fixado por tipologia assoalhadas ou tem em consideração outros elementos, ele fundamentalmente é um valor por tipologia assoalhada, é um valor que depois é alvo de uma negociação que corre rápido e de forma muito transparente através da plataforma, mas eu depois pedirei ao Dr. António Furtado para explicar mais em detalhe esta consideração do preço e do valor. Nós aqui o que pretendemos no programa é termos um programa que seja bastante simples do ponto de vista da comunicação, bastante simples de compreensão, e isso implica não irmos para aqueles modelos que às vezes são tão detalhados, tão finos, com tanta componente, que depois se torna muito difícil para uma instituição pública e também para os particulares sequer entenderem. Não é? E por isso, em vez de irmos para aqueles 20 critérios que influem no valor de um imóvel, temos muito menos, e fundamentalmente é a questão do número de assoalhadas, a questão da localização por freguesia, sabendo que é óbvio, são critérios que significam, se calhar, às vezes é um bocadinho acima do que se pode encontrar em determinada tipologia, outras vezes é um pouco abaixo daquilo que se pode encontrar, mas é a forma de nós sermos mais rápidos, não é? A determinar o valor, a comunicar um valor e a podermos fechar, mas depois é um ponto que o Dr. António Furtado falará mais em detalhe. Depois, a diferença entre o Programa de Arrendamento Acessível do Governo e da CML é fundamentalmente do arrendamento acessível, não é neste programa, não é? Nós estamos a falar da renda segura, por isso estamos a falar do programa da candidatura aos proprietários. Eu gostava de dizer, aliás, que nesta matéria o Governo propôs uma medida para nós muito positiva, que é o facto do Governo apoiar as câmaras, aliás, não é de Lisboa, do Porto, as outras câmaras que tenham programas desta natureza, a suportar este custo. E o acordo que há com o Governo é que a Câmara não poupará o dinheiro que o Governo der, acrescentaremos o número de imóveis que pudermos colocar na renda segura. Por isso, nos primeiros 1000 a Câmara investe 4 milhões, o acordo que existe é que nos segundos 1000 o Estado já apoiará a Câmara nessa matéria. Mas não se trata de apoiar a Câmara para manter menos imóveis, é aumentar o número de imóveis, isto é, o número de proprietários também que vão poder ter os seus imóveis neste programa. E por isso, este é o programa Renda Segura. Relativamente ao programa Renda Acessível, que é no fundo, o programa que as pessoas se candidatam para obter, para, no fundo, aceder à sua casa. E por isso, um ponto importante. Do ponto de vista de um proprietário, a diferença relativamente à questão do renda acessível para o programa Renda Acessível na dimensão do proprietário para o renda segura é uma diferença de fundo que é a seguinte, é que nesta, a parte do contrato de arrendamento é a Câmara de Lisboa. Pronto, neste programa Renda Segura, nós somos a parte do contrato de arrendamento. Não se trata de um contrato entre privados, trata-se de um contrato com a Câmara Municipal de Lisboa e, do ponto de vista fiscal, com as condições de isenção total nos 5 anos. Depois, a diferença da renda acessível na vertente famílias. É uma diferença só de critério de elegibilidade, por isso o que nós definimos foi um critério absoluto de rendimento, isto é, cada família só deve pagar no máximo até um terço do seu rendimento líquido. No caso do programa do Estado Central, que considera um critério de pagamento por parte da família que é uma determinada percentagem abaixo daquilo que em determinado momento for considerado que é o valor de mercado para aquele imóvel. Por isso é uma filosofia diferente e estes programas complementam-se, não se diminuem, acrescentam-se uns aos outros. Depois, há aqui uma pergunta relativamente à questão das obras, se são devolvidos com ou sem obras. Nós, o que temos previsto, nós queremos que isto seja um programa que seja credível, também seja simples e não queremos muitas
aquela coisa que muitas vezes causa muitos problemas, que é a Câmara ficar responsável por muitas pequenas coisas que depois sabemos que é muito difícil uma Câmara como a de Lisboa fazer. E por isso o que nós temos previsto é nós podemos pagar no final do contrato um valor que vai até três rendas para, no fundo, quitar toda a questão relativamente ao estado da entrega do imóvel. Estamos a falar, obviamente, das pequenas obras, não é? Da pequena manutenção do imóvel, sabendo que é isso que está em causa. E por isso o que nós vamos fazer, o que nós estamos dispostos a fazer é, já do ponto de vista contratual, isso ficar definido, que é para o senhorio saber esse processo, já sabe que poderá ter um custo, que é maior ou menor, de mandar pintar, arranjar aquelas pequenas coisas do uso corrente para um novo inquilino, mas quer dizer, para nós é importante é que não colocar o senhorio a pensar assim, bom, eu no final do contrato vou depender da Câmara, que há de ter que fazer um concurso público, quando mandar fazer obras na minha casa, isto nunca mais vai acabar e por isso nunca mais vou ter as casas em condições. Nós preferimos fazer uma coisa diferente, quer dizer, está aqui o dinheiro, pronto, vamos já meter no contrato quanto é que a Câmara paga. É menos? Será menos? Será mais? Bom, é um risco que fica por conta do proprietário. Há uma coisa que nós sabemos, é que não criamos nenhuma ambiguidade nem nenhuma incerteza. Este dinheiro é recebido pelo proprietário, este dinheiro é pago pela Câmara e no fundo o pagamento deste diferencial do uso e do estado de uso com que a casa ficar. Depois, aqui uma pergunta, se depois da candidatura e depois do valor da renda proposto podem desistir e não concordar com a renda. Sim, podem. Quer dizer, até ao final, até haver o acordo, não há acordo. Pronto, e por isso a Câmara aponta uma renda, o proprietário aponta outra, há uma negociação dos valores, se no fim o proprietário entender que não está de acordo, não, pura e simplesmente não faz, não avança, e aliás até pode fazer uma coisa. Imaginemos que há um proprietário que acha que ainda está a negociar no mercado privado, que ainda pode conseguir um inquilino que lhe pode dar aqui uma renda que tem uma vantagem. Bem, o que há a fazer é assim, guarde a candidatura e aquilo que já preencheu na sua própria área, e se chegar ao fim do ano, por exemplo, essa solução, essa alternativa melhor que poderia ter com o privado não for para a frente, bom, reativa a sua candidatura e fecha o contrato connosco. E pronto, e fica seguro durante o período dos 5 anos. Mas não há nenhum acordo até haver o acordo e todas as duas partes estarem confortáveis com a solução. Mas no site isto está bem explicado, espero eu que de forma clara, também se não tiver de forma clara, reclamem já com o Dr. António Furtado, fiquem com o contacto dele, digam-lhe e não deem a caixa de correio dele a dizer que as coisas não estão bem e que é preciso simplificar. Nós queremos que isto seja de facto intuitivo para os proprietários e que funcione de forma fácil. Depois, um conjunto de questões aqui colocadas pelo Bruno Perosa, sobre se as casas têm que ser mobiladas ou não mobiladas. A regra é que elas sejam não mobiladas. Pronto, o nosso objetivo é que não haja aqui confusão relativamente à questão dos imóveis e dos móveis, depois se estão, se não estão, em que estado estão, como é que estão. O nosso objetivo é que as casas não sejam mobiladas. Nós abrimos aqui uma exceção, que é as casas que estão no alojamento local. Percebemos que os proprietários que têm casas de alojamento local mobilaram especificamente casas para aquela função e para aquela função, quer dizer, não tem uso a dar à mobília, não é? Não é aquela mobília que por vezes existe e que nós temos numa casa que arrendamos, é simplesmente uma mobília que está específica para aquele alojamento. Bom, nós aí o regime que temos também é um regime que pretende simplificar, que é dizer o seguinte: nós, para as casas que vierem mobiladas, que estiverem no alojamento local, que vierem mobiladas, nós estamos disponíveis para pagar uma majoração relativamente ao mobiliário que lá estiver dentro, e essa majoração que nós depois vamos refletir na renda, que vamos cobrar ao inquilino, essa majoração significa na prática que nós estamos a comprar os móveis. Isto é, o que nós não queremos de todo é chegar no final do contrato e temos aquela diferença com o proprietário sobre se a mesa está bem, não está, teve um golpe, não teve um golpe, a cadeira desapareceu porque já não era aquela escrivaninha que lá estava, afinal foi trocada por outra mais barata. Nós não queremos nada disso. Nós queremos, na visita, faz um levantamento dos móveis, isso é trancado, há o acordo de dizer, sim senhor, nós arrendamos a casa com esses móveis, majoramos,
Mas esta majoração na prática significa uma compra. Significa que no fim os móveis poderão estar lá ou não estar lá. O que nós vamos dizer aos inquilinos é dizer estes móveis são dos inquilinos. Pronto. E assim nós temos um sistema que é simples. Nós tentamos aqui financiarizar, não é? Isto é, dar um valor por esta dimensão do mobiliário, para não ter aqui complicação, quer dizer, para não haver aqui nenhuma relação que seja depois difícil de gerir daqui a uns anos no fim do contrato e criar aqui um elemento de risco. Quem não achar bem e quem não aceitar o valor e não achar bem, ótimo na mesma, é simplesmente recolher os móveis e pronto, e a casa é arrendada sem mobiliário, só com o equipamento fundamental que tem que ter, mas deixa de haver qualquer tipo de risco. Depois, tenho aqui uma pergunta que depois pedirei ao Dr. António Furtado, que já tem aqui alguma especificidade, se as empresas arrendatárias com contrato comodato podem subarrendar. Depois, relativamente à questão das faturas, também peço para o Dr. António Furtado responder. Uma questão muito importante colocada pelo Helder Fernando, que essa segurança das rendas dos inquilinos mal pagadores está dependente de um seguro ou é garantida pela Câmara? É garantida pela Câmara, isto é, a Câmara é a parte contratual do proprietário. A relação do proprietário é com a Câmara, por isso as garantias de cumprimento são da Câmara. Se o inquilino não pagar à Câmara, é um problema da Câmara para com o inquilino. Mas uma das razões que, aliás, e isto para ser muito claro, e por isso a Câmara é que incorre nesses riscos de incumprimento. Pronto. Nada deixará, e aliás, e a prova, aliás, disto mesmo, é que nós estamos disponíveis para adiantar até 3 anos de renda. E por isso nós, aliás, podemos fazer esse adiantamento à cabeça, significa que, se por alguma coisa o inquilino não pagar, ou o que pode acontecer, eventualmente o inquilino muda de casa e nós ainda temos que atribuir de novo a casa a outro inquilino, e por isso há aqueles meses de intervalo entre um que sai e um que entra, tudo isso é por conta da Câmara, não é por conta do proprietário. A relação do proprietário é com a Câmara e nem sequer tem que conhecer o inquilino. Pode haver vantagem no fim do período, conhecer o inquilino até para prolongar o contrato, e nós veríamos isso com muito bons olhos. Mas pode até nunca o conhecer, não tem que o conhecer. Tem que conhecer, conhecerá certamente o Departamento de Património da Câmara de Lisboa, que vai ser o seu interlocutor na gestão do contrato. Segundo, qual a garantia dos proprietários quanto à vandalização ou má manutenção por parte do inquilino? É esta que acabei de referir. A garantia é uma garantia financeira que nós daremos à cabeça na altura da celebração do contrato, que isso ficará definido na altura da celebração do contrato. Depois, tem aqui uma pergunta que é de uma candidatura que já foi feita, a proposta da Câmara não foi aceite, não fez contraproposta, o sistema não aceitou, não saiu do programa, como pode fazer contraproposta? Vamos já tratar disso e tentar que ainda hoje possamos fazer essa negociação e espero que cheguemos a um entendimento sobre isso, para podermos ter mais uma casa e termos mais um inquilino seguro com a renda que vai receber. Depois uma pergunta: se a pandemia continuar e o inquilino daqui a 9 meses abandonar o apartamento e a casa ficar devoluta, ainda possa aderir ao programa? A resposta é sim, e é um sim condicionado. Quer dizer o seguinte: se aderir até o dia 31 de dezembro, nós podemos garantir que o sistema de incentivos fiscais, que há programa, que o programa estará aberto e que o sistema de incentivos fiscais está em vigor. Pode-se até fazer até 31 de dezembro um contrato que comece daqui a 9 meses. Isto é perfeitamente possível. Quer dizer, acordarmos que agora nós imaginemos que acordamos no dia 31 de dezembro, que acordamos que a casa fica disponível no mês de setembro de 2021. É possível. O que eu ainda não posso responder é se nós vamos ter edições do programa ao longo do ano de 2021. Ou se as vamos ter nas mesmas condições. Porque, e não o posso fazer por uma questão de honestidade para com todos, que é o facto de o Parlamento ainda não tem sequer uma proposta de orçamento, e por isso os incentivos fiscais estão aprovados até 31 de dezembro de 2020, isto é, contratos celebrados até esta data, ainda não aprovou para o futuro. Se aprovar para o futuro, é possível que nós repitamos edições deste programa, mas isso fica sempre depois na faculdade da Câmara lançar esta proposta. O que é claro é,
Está aberto um período de candidaturas, todos aqueles que puderem candidatem-se agora, mesmo que só venham a ter o imóvel disponível daqui a alguns meses, nós podemos já fechar tudo, acordar tudo e o imóvel depois é entregue à Câmara na data contratada. Depois há aqui uma questão colocada pela Armindo da Serra relativamente a uma questão de habitação. Pois eu não lhe posso dar resposta cabal a esta matéria. Isto trata-se dos problemas gerais que há pouco falávamos na introdução relativamente ao mercado geral de arrendamento. Há um conjunto de instrumentos que os inquilinos hoje podem recorrer até de subsídios ao arrendamento para poder recorrer. Não sei se é o caso da inquilina que refere, mas espero que sim e que seja possível compensar essa diferença que a proprietária diz que tem. Depois, quem tenha retirado os apartamentos do alojamento local no final do ano passado também pode beneficiar das vantagens da retirada do alojamento local. Eu não posso dar uma resposta precisa a isso, nós vamos ver, vamos ver isto em detalhe. A grande vantagem que há relativamente ao alojamento local aqui é a questão relativamente à questão dos móveis, do mobiliário. No fundo, aqui a diferença é uma diferença relativamente ao valor que é pago e também há aqui um valor, não é, relativamente na questão financeira. Por isso, nós vamos ver, eu vou ver essa questão. Isso depois pode-se ver aqui com o Dr. António Furtado, até no caso concreto relativamente ao imóvel. Depois, a isenção da tributação em sede de IRS é sobre a totalidade dos rendimentos recebidos ao abrigo destes contratos? Sim, é uma isenção total, 100% do IRS relativamente a estes contratos. Renda máxima não é a mesma por freguesia, ela é diferente e depois sujeita à negociação. Depois, temos interesse em ter frações que necessitem de obras? Não, nós não temos esse interesse. O que nós temos é a faculdade de poder adiantar a renda se o proprietário decidir fazer essas obras. E por isso haverá aqui uma das soluções possíveis, é que há proprietários que precisam de fazer essas obras, não têm neste momento essa disponibilidade, mas nós fazemos um adiantamento da renda que pode fazer estas obras para poder fazer alguma parte das obras que venham a ser necessárias, e assim, mas a Câmara não quer ficar com imóveis que tenham obras a realizar, até porque aí nós teríamos mais dificuldade em gerir muitos pequenos casos. Este programa não está preparado para isso, podemos eventualmente depois pensar num outro se acharem que é uma questão relevante, mas este não está preparado para isso. Aliás, nós podíamos até ter preparado isto, que era pagar uma renda mais baixa, mas preferimos fazer ao contrário, que é pagarmos um adiantamento, que é de forma a que seja o proprietário a fazer essas obras e assegurar que elas estão feitas a seu gosto e de forma mais célere do que se fosse a Câmara a realizá-las. Os inquilinos são inquilinos que são inquilinos que inquilinos se podem candidatar, por isso são inquilinos da classe média. Está definido, aliás, vocês podem ver no site, vai do rendimento de um salário mínimo a rendimentos de cerca de 45 mil euros por ano, no caso de uma pessoa sem filhos, depois isto é majorado por filhos, por isso nós estamos a dirigir ao segmento das pessoas que têm rendimentos de trabalho, por isso não estão acima do que é o patamar da habitação social, da renda apoiada, e que abrange uma fatia muito importante das classes médias, aliás vai até ao percentil 90, 95, podendo ir a mais de 50 mil euros para o caso de haver 2 filhos no casal, ou até mais se houver mais filhos. A tipologia depois é adaptada à família que concorre, por isso se for uma pessoa isolada pode ir para um T0 ou para um T1, se for uma família com 4 pessoas pode ir para um T2, T3 ou T3, por assim adiante, pagando depois sempre de renda 1/3 do seu rendimento líquido. Mas nós aqui estamos a dirigir um segmento que não é o segmento da renda apoiada. Isto não é o segmento da habitação social, estamos a dirigir para um segmento das classes médias, sejam classes médias baixas, sejam classes médias médias e até já uma certa fatia de alguma classe média alta que poderá aceder a este programa.
Depois, a pergunta relativamente às obras, se pode primeiro fazer as obras, candidatar, fazer as obras a seguir? Sim, pode. Quando é que começa o aluguer? Começa quando nós combinarmos. O que é importante é fecharmos o contrato ainda durante este ano, que é para assegurar que os benefícios fiscais são aplicados e depois o prazo de entrada. Nesta parte, queria-vos ser muito claros, nós seremos muito flexíveis, porque nós temos vantagem em ir tendo casas ao longo do ano. Isto para nós não é um problema, é uma vantagem. E por isso os proprietários não vejam isto como uma restrição, vejam isto mesmo como uma disponibilidade que é bom para todos, pronto, e é bom para o andamento do programa. Eu creio que eu acho que respondi a todas aquelas que consegui responder, pelo menos todas aquelas que eu vi aqui no bate-papo e que eu consegui responder, depois deve haver aquelas difíceis que eu não sei, que eu não soube responder, mas o Dr. António Furtado poderá depois dar a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez foi uma honra. Agradeço imenso ter disponibilizado um pouco o seu tempo, calculo que seja muito intenso, para estar aqui conosco e como disse, pelo menos da minha parte, fazemos uma avaliação muito positiva deste programa face à comparação com outros que existem e, portanto, mais uma vez, está de parabéns à Câmara por esta iniciativa e, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco na sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos agora aguardar que se junte a nós o Dr. António Furtado, que irá então falar dos campos mais técnicos do programa. É só uma questão de aguardarmos um pouco. Muito boa tarde, agora da minha parte, a todos os participantes e ao Sr. Professor Luís Menezes Leitão, a quem é um gosto reencontrar, embora em videoconferência por agora. Muito prazer em estar aqui. Eu julgo que o Presidente Fernando Medina já respondeu a grande parte das questões que porventura ouviam e também foi muito claro relativamente ao que são as condições gerais do programa. É a vantagem de ter um presidente muito ligado ao programa desde que ele foi criado. Eu vou, por isso, se calhar, fazer agora uma apresentação mais sumária e mais virada para questões operacionais, insistindo se calhar num ou noutro ponto que já percebi que são objeto de dúvida por parte dos participantes, e depois fico à disposição para questões que queiram colocar e que eu também possa ajudar a resolver. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que compartilharia convosco. Pronto, julgo que já estarão a ver. Exatamente. Bom, o Presidente Fernando Medina já fez o enquadramento do programa. Nós temos, sobretudo, de facto, dois objetivos. Tínhamos um, passamos a ter dois. Um é aumentar o estoque de casas disponíveis para arrendamento em Lisboa, captando população residente, e não há uma única resposta, tem que haver uma resposta plural a esta situação, e esta resposta plural passa por articular um conjunto de programas e um conjunto de mecanismos, um conjunto de parcerias que de forma virtuosa possam atingir este objetivo. E uma das parcerias
eu diria até a parceria por excelência, é a parceria com os proprietários. E a parceria com os proprietários, também como o Presidente Fernandina disse, na perspectiva de não remeter para os proprietários o ónus, não fazer recair sobre os proprietários o ónus de terem que subsidiar, fazer apoio social relativamente à criação de rendas que sejam acessíveis a famílias da classe média em Lisboa. Portanto, o município assumiu que, a par dos seus programas próprios de construção de habitação acessível, que também estamos a fazer, era muito importante criar este programa virado para os proprietários, em que, permitindo-lhe ter uma renda de mercado, fosse o município a subsidiar a diferença entre aquilo que está a pagar ao senhorio e aquilo que o subarrendatário pagará ao município por a casa. Portanto, aqui o apoio social fica todo do lado do município e, obviamente, também do lado do Estado, face aos apoios fiscais e outros que foram concedidos. Depois houve um segundo objetivo, que se somou a este primeiro, que é, nesta fase de pandemia, com tudo o que isto significa do ponto de vista do confinamento e da economia recessiva que vivemos, de o programa Renda Segura poder também funcionar como um porto seguro para os proprietários. Não é? Nós, aquilo que pretendemos é ser uma solução, mais uma solução. E, portanto, os proprietários, dentro da equação em que trabalham para ver qual aquilo que é melhor a cada momento para rentabilizarem os seus imóveis, saberem que têm aqui um produto e que dá segurança, dá estabilidade a um prazo razoável que é de 5 anos. Portanto, estes são os objetivos. O que é que nós nos propomos? Propomos até 31 de dezembro de 2020, como se viu, poder celebrar até um máximo de 1000 contratos. Veremos se o programa depois será ou não prolongado para os anos seguintes, veremos se o Governo, no Orçamento Geral do Estado do ano que vem, irá ou não manter os benefícios fiscais, isso nós não podemos garantir, mas para todos os contratos até 31 de dezembro e para este número, as condições serão estas. Nós já fomos ao mercado uma vez, entre 15 de maio e 30 de junho, e estamos agora no mercado desde 23 de setembro até 30 de outubro, para celebrar contratos até ao final deste ano. Nós estamos ali a fechar em outubro, novembro, porque depois o mês de dezembro terá que ser sobretudo para celebrar contratos e sabemos que no Estado em geral, nas autarquias também, o ano económico termina mais cedo, termina a 12 de dezembro, 15 de dezembro, e portanto nós estamos a apontar para que até essa data todos os contratos possam estar celebrados. O que é que oferecemos? Bom, acho que podemos oferecer um atendimento personalizado e especializado a todos aqueles que queiram trabalhar connosco. Oferecemos rapidez de decisão. Nós temos uma linha de atendimento prioritário, personalizada. As pessoas, depois de entrarem na plataforma, nas 24 horas seguintes, 48 horas no máximo, estão a ser contactadas por nós. Depois fazemos avaliações técnicas aos imóveis, uma negociação da renda na própria plataforma e o objetivo é que os contratos sejam celebrados no prazo de 30 dias. E depois, para aqueles que necessitem, podemos também ter aqui um apoio técnico, uma consultoria técnica relativamente às decisões de investimento, mesmo para aqueles, e já surgiu quem o quisesse fazer, que pretendam adquirir imóveis com o objetivo específico de depois os colocar no programa Renda Segura. Portanto, sempre que possamos ajudar tecnicamente nesses processos, estamos disponíveis para o fazer. A quem é que se destina o programa Renda Segura? O programa Renda Segura destina-se a proprietários, embora também possa apanhar usufrutuários e superficiários. E que tipo de habitações? Todas as habitações devolutas, disponíveis no mercado de compra e venda e de arrendamento. Há aquelas que possam vir a migrar do alojamento local, como também já foi falado, e ainda há outras que estejam disponíveis e que tenham tido outros fins. Oferecemos um contrato com um prazo mínimo de 5 anos, com a possibilidade de poder, por acordo das partes, vir a ser prorrogado. O que é que fica excluído? Ficam excluídos os proprietários que tenham dívidas ao município, ao Estado, à Segurança Social ou à Autoridade Tributária. Ficam excluídos os imóveis,
tem aqui algumas pequenas incorreções ortográficas, mas que eu peço desculpa, mas isto na revisão passou. Os fogos que tenham sido adquiridos ao município, esses não são aceitos no programa. Os fogos que não tenham licença de utilização, como sabemos é um requisito, a não ser que sejam anteriores a 1951 e nessa condição não necessitem dela, e portanto aí tudo bem. Fizemos agora um upgrade na nossa plataforma e para simplificar a vida aos proprietários, os proprietários já não têm que juntar a licença de utilização nem o certificado energético. Nós próprios, quer através do site da ADN, quer através dos servidores do próprio município, vamos obter as licenças de utilização e os certificados energéticos e mobilizá-los para a candidatura. Só mesmo naqueles casos em que não existam, aí sim, e que sejam obrigatórios, os particulares terão que os providenciar. E depois ficam também excluídos os fogos que não tenham condições de habitabilidade, não é? Esses nós descartamos. Do ponto de vista das rendas, o que é que oferecemos? Primeira questão, o proprietário pode escolher se pretende uma renda mensal ou anual. Isso fica ao critério do proprietário. E depois pode também solicitar ao município um adiantamento até um máximo de 3 rendas. Como o Presidente Fernando Medina disse, este adiantamento pode ser apenas e só por razões do próprio particular, financeiras e outras, ou porque ele quer fazer obras no fogo, por exemplo, e havia muita gente que não tinha condições financeiras para avançar. E, portanto, também pode, por esta via, conseguir a liquidez necessária que lhe permita fazer as obras no fogo. Eu depois já vou falar um pouco mais sobre as obras. Quando houver renda anual e adiantamento de rendas, o prazo do contrato passa automaticamente de 5 para 6 anos, que é para permitir o registro deste contrato de arrendamento. Pronto, porque a lei só permite registrar os contratos com duração igual ou superior a 6 anos, e daí a razão de nós passarmos para 6 anos quando houver esse adiantamento. No fundo há aqui também uma garantia do município através desse registro. Rendimento atrativo de longo prazo e sem risco, é a grande bandeira do programa. Rendas compatíveis com o mercado, mensais ou anuais. Um pacote de benefícios fiscais que não é deficiente, bem pelo contrário é importante. Liquidez imediata, possibilidade de liquidez imediata. A possibilidade de arrendar imóveis mobilados com uma majoração da renda até um máximo de 10%. Como também já foi dito, Sr. Presidente, não é o nosso objetivo primeiro estar a arrendar casas mobiladas, mas estamos disponíveis para o fazer naquelas situações em que percebemos ao proprietário seria também difícil de conseguir arrendar a casa quando fez um investimento, tem a casa mobilada e depois teria que se desfazer desses bens. Portanto, no sentido de ajudar, podemos usar deste mecanismo. Transferimos o risco do negócio e transferimos também as responsabilidades pela gestão do contrato, assumindo o município tudo isto. E no final do contrato, devolvemos os imóveis aos particulares em condições equivalentes às da data de celebração. Fazemos isto de duas maneiras. Em primeiro lugar, nós vamos ter avaliações periódicas das condições de utilização do fogo pelo subarrendatário. Há uma ficha técnica que fica anexa ao contrato de arrendamento com fotografias e com a descrição detalhada do estado de conservação do fogo. E, no final, nós fazemos uma de duas coisas. Ou são pequenas obras, aquelas que resultam do desgaste normal, de uma utilização prudente e diligente, como nós dizemos, da condição de arrendatário, e nesse caso nós pagamos até 3 rendas a mais no final do contrato para ajudar o proprietário a poder pintar, a poder afagar, envernizar o chão, o que for. Ou se forem obras de maior monta por uma utilização imprudente do fogo, o que nós queremos que não aconteça, mas se isso acontecer, então essas obras serão feitas pelo município e enquanto o fogo não for devolvido ao particular, nós continuamos a pagar a renda, até que as obras estejam concluídas e a casa em condições de ser devolvida. E depois oferecemos de facto uma candidatura numa plataforma informática que agora foi bastante melhorada relativamente à nossa primeira fase. Quem viu antes e agora entrar verá que está mais rápido, mais simples,
menos pesado do ponto de vista da documentação a apresentar. Portanto, no fundo, acho que é um pouco isto. Já vos falei das rendas, pagamos obviamente um mês de caução, sempre, como é devido, e criámos aqui aquilo que nós chamamos um preço de travão. O preço de travão é este que vem aqui neste quadro, que está aqui afixado, por tipologia. Okay? Tem uma área de referência por metro quadrado, não é obrigatório que seja assim, nós depois na avaliação técnica que fazemos ao fogo confirmamos, mas T0s, o máximo que aceitamos pagar é 450 euros, T1s 600 euros, T2 800 euros, T3 900 euros, T4 ou acima 1000 euros. Acrescerá a isto a majoração dos 10% nos casos em que nós tomemos de arrendamento com os fogos mobilados. Até 10%. É até 10% porque também depende da quantidade e da qualidade do mobiliário, se as cozinhas estão equipadas ou não estão. Pronto, isso é aquilo que nós veremos quando da avaliação do fogo. Portanto, isto é o nosso valor travão. Nós não pagamos mais do que isto, nem a plataforma aceita candidaturas por valor acima deste. Mas depois também temos valores de referência por freguesia, que são estes que aqui vos apresento e disponibilizo depois a minha apresentação e fica para que todos que estão a participar neste webinar possam trabalhar com ela. Estes valores de referência servem para quê? Isto foi criado a partir das bases de dados de imobiliário que nós temos no município, cruzado também com alguma informação do mercado de várias fontes e pretende dar aos proprietários uma ideia, é apenas uma ideia, de que é que nós partimos em termos médios para a negociação da renda. Porque obviamente nós não vamos pagar a mesma coisa a um fogo novo, um T2, que está no Saldanha, ou o mesmo T2 que esteja na freguesia de Santa Clara, como isto se compreende. Daí estes valores de referência. Mas depois, tudo isto é negociável em sede de plataforma, em função de muita coisa, das acessibilidades, do estado de conservação do fogo, de como é que está equipado ou não está, bom, etc. Portanto, os primeiros valores que eu apresentei, estes, são preço de travão. É o máximo que nós aceitamos pagar com a majoração de 10%. Estes valores são valores de referência que nós trabalhamos com eles e também os partilhamos com os proprietários para que saibam um pouco a partir de como é que nós formamos o nosso racional de negociação. No fundo, é isto que está aqui. Depois, benefícios fiscais até 31 de dezembro de 2020. Veremos se há mais ou não, mas, para já, todos os contratos até 31 de dezembro de 2020 beneficiarão deste conjunto de incentivo. Isenção total de IRS, a isenção total de IRC, se for o caso, IRS ou IRC, o fim da tributação de mais-valias em transferência de alojamento local, se for o caso. Portanto, quem migre do alojamento local para este arrendamento de longa duração para a habitação acessível não é tributado em sede de mais-valias, e isenção de IMI também. Neste caso, por deliberação da Assembleia Municipal de Lisboa. Os incentivos, os benefícios fiscais são para a duração total do contrato e perduram mesmo que ocorra, por exemplo, a alienação do imóvel e, portanto, a transmissão da propriedade e suceder um outro titular no contrato de arrendamento. Outro dado importante, não é necessária uma avaliação casuística da autoridade tributária para que estes benefícios fiscais sejam reconhecidos, porque foi celebrado um acordo entre o município e o Estado, com o Ministério das Finanças. Portanto, somos nós que comunicamos a listagem dos contratos celebrados, de acordo com uma minuta de contrato que foi previamente concertada entre o município e a autoridade tributária e que respeita os pressupostos legais, e, portanto, automaticamente, quando o proprietário for preencher a sua declaração fiscal, já lá aparece reconhecida esta isenção. Portanto, não é necessário ir às finanças, submeter e saber se tem direito ou não tem, nem obter nenhuma declaração da Câmara para ir apresentar na repartição. Não funciona assim, celebra de acordo com estas regras, celebra de acordo com a minuta,
nós comunicamos em pacote e a partir desse momento está reconhecido. Okay? Portanto, estes são os benefícios. Obras, muito rapidamente, sim, mas não é toda e qualquer obra. O programa não está de facto estruturado para acolher grandes obras. Estamos a falar das obras de escassa relevância urbanística. Essas são as que são aqui acomodadas. E podem ser executadas antes do contrato ter início. Portanto, as pessoas candidatam-se, dizem que vão fazer obras, nós fazemos uma primeira avaliação do fogo, aceitamos, as pessoas fazem as obras, nós depois vamos lá ver, estando feito, estando de acordo, celebramos o contrato de arrendamento. Condomínios, essa responsabilidade fica com os proprietários. Portanto, o município, nos casos em que estamos em propriedade horizontal e há responsabilidades de condomínio, essa mantém-se e não é transferida nem para o município nem para o subarrendatário. Está bem? Pronto. Entrega dos fogos no final do contrato, já falei, e as obras também, já vos disse como é que funcionamos nestes casos. O procedimento é muito simples, é entrar na plataforma, tem aqui o http rendasegura.lisboa.pt, um contacto personalizado em 24 a 48 horas quando temos muito fluxo, depois o registro dos imóveis, faremos rapidamente a marcação também na própria plataforma da visita dos nossos técnicos. Atenção aqui, às vezes levantam-se muitas questões, nós não pretendemos com esta visita constituirmos como qualquer entidade inspectiva a verificação de condições de legalidade em termos urbanísticos ou outros. Esta avaliação do fogo pretende confirmar se o fogo respeita as condições que constam da candidatura, do ponto de vista das áreas, do ponto de vista das localizações, do ponto de vista das suas condições de habitabilidade. Portanto, é isso que veremos. E depois, uma proposta de renda. Há a possibilidade de interagir na plataforma e de poder negociar a renda sucessivamente entre a Câmara e o proprietário no respeito pelo preço de travão, para depois fazermos a celebração do contrato. Uma nota aqui, porque há bocadinho uma das questões que estava colocada e que o Presidente Fernando Medina respondeu, e não sei quem foi do participante que a colocou, mas colocou bem, nós tivemos alguma dificuldade na primeira fase com a nossa plataforma informática, porque havia um limite de interação na negociação da renda, portanto nós interagíamos 2 vezes e depois já não permitia interagir mais, e houve algumas das pessoas que às vezes por lapso até de digitação, queriam aceitar e recusavam, ou recusavam quando já estava no máximo das interações possíveis. E isso depois impedia o prosseguimento da candidatura e obrigaria à submissão de uma nova candidatura. Isso já foi corrigido. Portanto, neste momento isso já não acontece. Neste momento é sempre possível recuperar a candidatura e continuar a negociar com o município. Aquilo que nós desejamos é ter o maior número de casas disponíveis e, portanto, neste momento essa questão não se põe. Depois tem também uma linha de telefone, são 4 linhas, a partir deste número que aqui têm, dedicadas, e onde temos sempre alguém para atender, poder ajudar, poder esclarecer. Para aquelas pessoas que tenham mais dificuldades ainda em termos informáticos, como é que trabalham na plataforma, como é que isto acontece, têm dificuldades, não sei bem aqui ou ali, não tem problema. Se ligarem para este número, nós, através das nossas equipas de atendimento imediato, podemos ajudar a preencher a candidatura. E, se necessário, até podemos ter um contacto presencial e nós próprios submetermos a candidatura pela pessoa, através desse mecanismo de atendimento imediato. Portanto, tudo na perspectiva de simplificação e de auxílio aos particulares. Finalmente, tem também aí a caixa de mail, como o Presidente Fernando Medina disse, inundem, critiquem, façam sugestões, é para isso que cá estamos, com muito gosto. Estamos sempre disponíveis, eu e a minha equipa toda, para falar com todos e aprendermos todos os dias e melhorarmos todos os dias, que é isso que também queremos. Pronto, e portanto é isto nesta primeira fase que partilhava e fica à vossa disposição, então, para outras questões que o Presidente Fernando Medina ainda não tenha respondido e que eu possa ajudar. Vejo aqui, o contrato de arrendamento é celebrado pela Câmara, sim, o contrato de arrendamento é celebrado pelo município de Lisboa, de acordo com a minuta que está disponível no nosso site. É muito rápido, portanto eu próprio tenho delegação de competências para assinar estes contratos, sou eu que os assino, e são trabalhados na direção municipal com a equipa
da DMGP. No final do contrato, será que não fazem uma lei que ficam com a casa? Bom, nunca, em tempo algum, e estamos aqui também, entre outros, com o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, estamos num Estado de Direito e, portanto, obviamente que não, e que aquilo que nós queremos é estabelecer uma parceria virtuosa com os privados e celebrarmos um contrato de arrendamento. Aliás, atenção, isto pode ser, para quem não tem formação jurídica, pode não ser muito relevante, mas que até é. Nós, neste caso, o município, neste caso, está a atuar, embora sendo um ente público, como qualquer particular, está a celebrar um contrato de arrendamento sujeito às regras do NRAU, ok? E, portanto, o que não temos aqui nenhuma força acrescida por via administrativa. Portanto, nem sequer é só legal, é também por via administrativa. Estamos a trabalhar no domínio do direito privado, com um contrato de direito privado que se rege pelas leis da República nesses termos. Portanto, não queremos ficar com a casa a ninguém, queremos devolver a casa às pessoas no final do contrato e em boas condições, e que as pessoas fiquem contentes também por, durante este período, poderem ter resolvido o seu problema. Já estou aqui a ver que havia alguém que se tinha candidato, não era a candidatura 138, 137, eu peço o favor que pode ligar, neste momento, pode falar com a doutora Rita Paiva ou com a doutora Teresa Gomes, que também nos estão a ouvir, e elas de imediato atenderão e darão o devido encaminhamento a essa situação, está bem? Se fizer favor. Nos anos em que houver atualizações de rendas, também estou presente? Sim. Nós pagamos, obviamente, como é de lei, a atualização menos relativamente aos períodos face aos quais tenha havido adiantamento de renda. Pronto. Portanto, se nos pedirem 3 meses, 1 ano de adiantamento de rendas, essa renda adiantada não será objeto de atualização, mas daí para a frente faremos as atualizações que venham a estar previstas na lei. Trabalho com o meu pai, ele é de nacionalidade estrangeira, não tem cartão de cidadão, pois sim, nós tentámos até ao limite que fosse possível com passaporte o acesso à plataforma. Por razões que nos transcendem a nós município, isso não foi possível. Fazemos com cartão de cidadão e para poder entrar, pode entrar sim com o seu cartão de cidadão e depois entrar em contacto connosco e nós ajudamos a resolver a questão. Não tem problema, entre com o seu cartão de cidadão, fale connosco e nós cá estamos para ajudar. O programa prevê 5 anos de vigência, quantos anos terá o contrato efetivamente? 5, ok? Portanto, nós prevemos uma duração inicial do contrato de 5 anos, que pode ser 6, caso tenha havido rendas anuais e adiantamento de rendas. Fim do período inicial de contrato, admitimos apenas uma renovação por acordo das partes. Portanto, chegado aí, as partes decidem se querem renovar ou não querem, mas é isso que está previsto. Qual o número de contratos que pretendem fazer? Nós não temos um limite, o nosso objetivo é o maior número de casas possível. Fixámos para nós o objetivo para o ano 2020 de 1000 contratos e temos disponibilidade financeira garantida no orçamento municipal para este ano e anos seguintes, ou plurianual, para 1000 contratos. E é isso que estamos a trabalhar até 31 de dezembro. Depois, como eu digo, vamos ver se o programa se prolonga ou não, se os benefícios fiscais se prolongam ou não, e em função disso reequacionaremos o nosso número. Mas estamos cá disponíveis para receber todas as candidaturas, de certeza que ninguém ficará de fora. Isto é, mesmo que tivéssemos até ao final do ano mais de 1000, neste momento eu posso garantir que, desde que cumpram as condições que aqui falámos, nós acomodaremos todas essas candidaturas. Está bem? E quanto a problemas de canalização durante o período de contrato, é assim, o que está estabelecido é as obras decorrentes do desgaste normal e por dentro do fogo, as obras ordinárias, essas são assumidas pelo município, enquanto arrendatário, que depois transfere essa obrigação para o seu subarrendatário. Aquilo que possam ser obras estruturais, nomeadamente por vícios ocultos, do fogo e outras, essas sim ficarão a cargo do proprietário se elas ocorrerem. Mas como nós também fazemos esta avaliação inicial das casas e temos a ficha técnica anexa, nós estamos em condições, à início, de saber se o imóvel, o fogo tem ou não condições para estar no programa de acordo com estas regras. Há só aqui uma pequena nuance que eu quero aqui deixar, que é o seguinte:
Os contratos prevêem que nos 60 dias seguintes ao início do contrato de subarrendamento ainda possamos acionar o proprietário se por acaso no que tem a ver com o funcionamento das redes, água, luz e gás, houver problemas. Porquê? Porque nós detectamos na primeira fase que muitos dos proprietários ou têm os contratos cancelados com as concessionárias, ou pretendem cancelá-los, obviamente, não querem ficar com os contratos. Não. Isso obriga, nos termos da lei, a nova vistoria a seguir e a novo contrato. E só se vai testar se está tudo bem ou não quando os equipamentos estiverem ligados. Como não se pode ligar enquanto estiver desativado, daí a razão de haver essa cláusula no contrato que se por acaso fôssemos ligar e se detectasse uma fuga na rede de gás, imaginem, bom, aí nós íamos pedir a intervenção do proprietário. Mas apenas nessas situações e mais nenhumas. Está bem? Podem ser celebrados contratos antes de dezembro. Podem e devem, digo eu. Ajudem-nos, por favor, porque deixar ficar, como às vezes é um pouco do nosso timbre português, tudo para a última da hora, e ficarmos com umas centenas largas de contratos para celebrar nos últimos dias de dezembro vai ser um sufoco para todos. Aquilo que é desejável é que, a partir de agora, nós estamos a fazer uma avaliação semanal das candidaturas entradas. Se as candidaturas estiverem em condições, nós vamos começar a assinar contratos e a fechar contratos. Portanto, é isso mesmo que desejamos fazer. Não é deixar ficar para o final do ano. É a partir de já. Está bem? Pronto. Depois, sobre o certificado energético, sim, duas situações se põem. Ou já há certificado energético. Não terão que o juntar, porque o município, através da ADN, consegue ir obter o certificado e juntá-lo à candidatura, ou não há certificado energético e então terá que ser o proprietário a obtê-lo. Nesse caso, nós remetemos para a data de celebração do contrato, isto é, não é documento obrigatório para que a candidatura prossiga, a candidatura prossegue, normalmente, só é condição de celebração do contrato de arrendamento. As cozinhas equipadas entende-se como mobiliário. Sim, quando falamos de mobiliário, falamos de duas coisas. Falamos de equipamentos de cozinha e falamos de outro mobiliário. A nossa majoração vai até 10%, porque vai levar em conta o que é que lá há. Se há as duas coisas, só há uma, em que estado está, em condições ou não. Bom, e é isso que vamos ver. As casas têm que ser mobiladas ou não? Creio que já respondemos. E das perguntas que estou a ver aqui, creio ter respondido a tudo. Não sei se há mais alguma questão ou não, mas... Penso que não, acho que todas as questões foram impecavelmente respondidas e por isso eu mais uma vez quero agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente e do Dr. António Furtado, o grande favor que nos fizeram de ter contribuído aqui para todos os proprietários poderem esclarecer. Já se viu, até pelas perguntas que aparecem, que este programa tem provocado bastante interesse e expectativa por parte dos proprietários e, portanto, enfim, da nossa parte, desejamos o máximo sucesso nesta parceria, que espero que seja frutuosa entre a Câmara e os proprietários e da nossa parte da Associação Lisbonense de Proprietários, como se disse, a mais antiga e a mais representativa das associações proprietárias portuguesas, e iremos dar todo o apoio para que possamos, de facto, ter uma parceria frutuosa. Por isso queria, mais uma vez, agradecer ao Dr. António Furtado todo este esclarecimento e que foi muito útil para todos os sócios da Associação Lisbonense de Proprietários. Muitíssimo obrigado. Sr. Professor, eu é que agradeço a oportunidade, foi um gosto pessoalmente e institucionalmente e nós cá estamos para trabalhar convosco. Sempre que seja necessário alguma coisa, digam, por favor, quer da parte individualmente de cada um dos vossos associados, quer mesmo da Associação Lisbonense de Proprietários, que temos os contactos e vamos continuar a interagir. Se nos quiserem fazer chegar sugestões de melhoria do programa, também muito agradecidos ficamos e esperamos a partir daqui ter também uma via franca, verde, de colaboração convosco, enquanto instituição mais antiga e representativa dos proprietários, com quem temos muito gosto em trabalhar. Muito obrigado eu também, em nome do município de Lisboa. Muito obrigado e boa tarde a todos.